Olá, está começando mais o Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre o curso de Pedagogia da Uniso, um dos mais tradicionais da nossa universidade. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios a coordenadora do curso, a professora doutora Valdelice Borg Ferreira. Professora Valdelice, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe no nosso programa, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria que a senhora falasse sobre a sua graduação e os cursos de pós-graduação que a senhora fez. Tá, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao seu convite e a oportunidade de falar um pouquinho do nosso curso de pedagogia, que, como você falou, tem tradição na cidade e na região e mesmo no estado de São Paulo, que é um curso que foi iniciado em 1954. Foi o primeiro curso da Uniso, que então era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Bom, minha formação inicial é um pouquinho ampla. Eu fiz a primeira graduação em História, aqui na Uniso mesmo, um curso de 4 anos, tempo integral. Depois eu fiz o curso de Pedagogia e a terceira graduação foi em Estudos Sociais. Essas duas últimas feitas em Presidente Prudente e a graduação em Estudos Sociais necessária para que eu pudesse trabalhar dando aula de Educação Moral e Cívica e o SPB, que foram matérias introduzidas na época da ditadura militar. Então, as aulas de História praticamente quase que desapareceram e nós tivemos, então, que atuar na área de Educação Moral e Cívica. E o SPB é a Organização Social Política Brasileira? Organização Social e Política Brasileira. Aí a senhora fez pós-graduação também? Isso. Então, eu fiz a primeira pós-graduação, foi Lato Sensu, especialização em Cultura Brasileira, em Presidente Prudente. E depois fiz também na Unesp de Assis, uma especialização em História, Filosofia e Sociologia, com área de concentração em História do Brasil. Posteriormente, eu fiz mestrado em Educação e doutorado em Educação. A senhora falou Presidente Prudente, por curiosidade, para o telespectador, uma vez que a senhora é natural do Sorocaba. Isso. A senhora estava morando naquela região, sabe? Isso, é que eu me casei e o meu marido escolheu como professor efetivo de História, a vaga mais próxima daqui era Presidente Prudente, na época. Então, nós nos mudamos para lá. E a senhora também começou a dar aula lá? Comecei a dar aula lá e dei aula em faculdade também lá. E fiz concurso também na, então, Faculdade de Filosofia do Governo de Presidente Prudente e de Assis. Não cheguei a lecionar, porque daí eu voltei para cá. A senhora chegou a dar aula em ensino médio, ensino fundamental ou não? Sim, fui efetiva do componente de História, dando aula de quinta série, na época, ao ensino médio. Fiz concurso para professor 1 também. Alfabetizei adultos durante 4 anos no SESI, aqui em Sorocaba. Fui diretora de escola, supervisora de ensino. Aqui em Sorocaba também? Aqui Quantas em Sorocaba. escolas a senhora trabalhou? Aqui, uma só, como diretora, Gumercindo Gonçalves. E como supervisora de ensino na antiga Delegacia de Ensino, hoje denominada Diretoria de Ensino. Então, trabalhei como coordenadora pedagógica, assistente de direção, diretora, supervisora, coordenadora, todos os cargos. E na Uniso, a senhora está há quanto tempo? Estou como professora, como desde docente? 2000. Desde 2000. São 12 anos já na universidade. Já, trabalhei também na Prefeitura Municipal, como assessora da Secretaria da Educação. E agora, há 12 anos, estou aqui. Como coordenadora do curso de Pedagogia, há quanto tempo? Desde 2007. Estou no 2º mandato, que vence em fevereiro de 2015. Professora Valdelice, com relação à formação do pedagogo, esse curso tradicional que a senhora disse, que começa na década de 50 na Uniso, e são então mais de 60, praticamente 60 anos de história. O que faz o pedagogo? O que faz? Olha, hoje o curso de pedagogia é regulamentado pela resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1, de 2006.
Então, essa resolução institui as diretrizes básicas, né, nacionais para o funcionamento do curso de Pedagogia Licenciatura. E a resolução já determina o preparo, como deve ser o preparo e para que esse curso prepara. Então, por exemplo, prepara basicamente para docência de ensino fundamental, de 1º ao 5º ano hoje, e para docência em educação infantil. Prepara também para docência na modalidade normal, no ensino médio, que hoje já não existe mais no estado de São Paulo. É o antigo magistério? O antigo magistério. Onde existir, ele foi praticamente eliminado após a LDB de 96, que exige que o professor, para exercer sua atividade em qualquer nível de ensino, ele precisa ter o curso de pedagogia. Mas há estados ainda que mantêm o ensino normal pela falta mesmo de pessoal graduado para exercer as funções, né, de professor. Pode o professor, o nosso aluno, o egresso do nosso curso, pode trabalhar também na EJA, Educação de Jovens e Adultos, em qualquer nível, desde a alfabetização ou em um nível mais elevado. E além da docência, o curso prepara para a gestão, trabalho de gestão dos processos educativos. O que é isso? Prepara o aluno para ser diretor de escola, assistente de diretor ou vice-diretor, coordenador pedagógico, supervisor de ensino, orientador educacional. E uma coisa interessante, assim, para ser ressaltada, é que, além de toda esse preparo para o trabalho na educação formal, ou seja, em escolas, né, o curso dá direito também ao trabalho em ambientes não escolares. Então, o aluno pode trabalhar num grupo que seja de um movimento social, por exemplo, o MST, que tem uma proposta pedagógica muito bonita, por sinal, e que nós estudamos. É um componente que eu trabalho com os alunos. O MST, até acho que vale um gancho aqui, quando eu fiz o mestrado em educação, nós tivemos a oportunidade de ir até uma área do MST. Lá eles mantêm uma escola onde professores do próprio movimento, graduados em pedagogia, ministram aula para as crianças do sem-teto, do sem-terra. Eles têm um programa Isso é reconhecido, inclusive. É reconhecido. E essa escola pode ser fixa, num acampamento fixo, ou quando eles forem assentados, e pode ser, assim, uma escola itinerante. Então, acompanhando para onde o acampamento vai se locomovendo. E nós temos um componente de educação e movimentos sociais no nosso curso, e por sinal eu que assumo essas aulas, e nós estudamos esses movimentos, mas não o movimento só em si, mas as propostas pedagógicas desses movimentos. Eles têm a proposta para os adultos e têm a proposta para o sem-terrinha, a ciranda, como eles chamam, que é muito interessante de ser conhecida. E os alunos podem trabalhar também em ONGs, as organizações não governamentais, podem trabalhar em projetos assistenciais. Empresa, professora Odalícia, também pode absorver a mão de obra do pedagogo? Empresa. Nós temos hoje em dia uma procura de pedagogos para trabalhar em empresas. Aí perguntam por que o pedagogo na empresa? Porque a empresa reconhece hoje que o pedagogo tem uma formação humanística muito grande. Então, às vezes, eles chamam alunos que ainda estão cursando ou já formados para trabalhar, inclusive, em RH, junto com especialistas em seleção de pessoas, em RH, mas por essa formação
humanística que o curso de Agora, pedagogia uma dá. característica das empresas de Sorocaba e região, por exemplo, é que elas ministram cursos, treinamento para os funcionários, mas não basta só trazer o engenheiro da área da produção para dar esta aula. Exato. Ele precisa ter metodologia, é como diz no vocabulário que muitas vezes a gente acaba usando como sinônimo, precisa ter pedagogia. E aí cabe ao pedagogo até auxiliar na montagem desta Exato. aula, na dinâmica dessa aula, é isso? Isso, montagem dos projetos pedagógicos e também dar aulas, porque não basta aquele técnico falando em conteúdo técnico. Há uma necessidade de fazer a relação entre o conteúdo técnico e a parte humana. Senhora Valdelice, em algum momento o curso de pedagogia, não só na Uniso ou em outras instituições, tinham habilitações diferentes? Ele se formava ou para ser professor ou ele formava para um cargo administrativo? Havia. Antes de 2006, com a resolução do Conselho Nacional, o curso de pedagogia era pleno, sempre pedagogia foi curso de habilitação plena, pedagogia plena, mas o aluno poderia sair, se formar com 2 habilitações apenas. Então, a universidade escolhia e oferecia. O caso da Uniso oferecia habilitação em administração escolar, para poder ser diretor, e habilitação em matérias pedagógicas do ensino médio, quando existia o curso normal. Então, ele poderia trabalhar em filosofia da educação, psicologia da educação. Ou poderia oferecer, no lugar da habilitação das matérias pedagógicas do ensino médio, poderia oferecer habilitação para a docência de 1ª a 4ª série, séries iniciais do ensino fundamental. A Uniso fez essa troca em 2005. E também nós tivemos o oferecimento de 2 habilitações, uma formando administração e docência para séries iniciais, e o outro grupo fez administração e docência na educação infantil. Esse de educação infantil funcionou também em Tietê. Agora, a partir de 2006, não há mais habilitação. O aluno termina o curso e, como eu falei no início, ele pode trabalhar desde a educação infantil até o curso normal e ser diretor, supervisor, coordenador pedagógico. Não existe mais habilitação. E qual é o perfil do aluno que vem fazer pedagogia da Uniso? É o menino ou menina que sai do ensino médio, tem seus 17, 18 anos, já tem intenção de ser professor, ou, de repente, ele tem uma outra profissão, mas a professor, o magistério sempre atraiu, ele vem como complementação da sua atividade, ou ainda ele vem com o objetivo de atuar como professor? Isso. Nós temos pesquisas anuais feitas pela CPA. CPA é a Comissão Permanente de Avaliação, da Uniso. É uma avaliação interna, né? E a última, os dados últimos que eu tenho do perfil, porque aí nós temos um perfil diferente do calouro e daquele que está saindo. Por exemplo, o calouro, a última que eu tenho, esses calouros exercem já alguma atividade. Então, a grande maioria trabalha ou já em atividades de magistério, como eventual, ou trabalham em escolas de educação infantil, ou agentes infantis nas prefeituras municipais, e também trabalham em outras atividades, no comércio, ou são autônomos. E grande parte desses alunos, a maioria, trabalha em tempo integral. Então, isso dificulta um pouquinho a vida escolar, porque trabalham o dia inteiro, às vezes os alunos saem às 6 da tarde e vão direto para a universidade, para as aulas que começam às 19 horas. E quando chegam desempregados ou atuando apenas como auxiliares, como estagiários na educação infantil em escolas particulares, eles saem a partir do 5º, 6º, 7º período com trabalho já. Eles são contratados
embora ainda não tenham um diploma, em escolas particulares. Eles são, os alunos da Uniso de pedagogia, eles são muito procurados. Por quê? Pela qualidade do curso oferecido pela Uniso. Então, quando há alunos sendo selecionados para exercer alguma atividade em escola, principalmente particular, que não é um concurso, né? O aluno da Uniso efetivamente é o escolhido. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos continuar falando da qualidade do curso de pedagogia para você já se preparar para o processo seletivo do ano que vem. Inclusive, esse processo seletivo, ele já vai começar agora em outubro. Você pode acessar o nosso site, uniso.br, e ter mais informações ou ligar direto para a Uniso 2101 7000 e saber a data do processo seletivo. A primeira prova acontece no final do mês de outubro. Voltamos já.